Muito boa noite a todos. Começa agora mais um episódio do Apito Inicial, o segundo episódio dessa nova temporada. Estou aqui muito bem acompanhado e vou dizer que é a primeira vez que nós temos uma bancada no Apito Inicial apenas com jornalistas. Estou aqui com o Leandro. Apenas com palmeirenses. Grande irmão. Estou aqui com o Felipe, como sempre. E vamos começar mais um episódio daquele jeito. Vamos falar. De começar, eu só queria dar uma farpada. Esse aqui vai ser o melhor episódio do Apito Inicial, porque o Cauã não está aqui e porque o Marcos não está aqui. Ou seja, hoje vai ser o nosso sucesso. E provavelmente a gente vai manter essa dinâmica de três pessoas. A gente sentiu que semana passada fugiu um pouco dos limites. Quando ali, o Cauã né? vier, eu não vejo. Mas vamos começar com janela de transferências, né? Isso. Vivemos ali uma janela intensa. Fabrício Romano trabalhou demais, Muito. postou demais. Muito. Entendeu? E vamos falar um pouco. Muitos times se movimentaram bastante, mas eu já Menos vendo o aí seu. o Palmeiras, já é um tema que a gente pode conversar sobre. Com certeza a gente pode já começar falando do nosso novo camisa 8, né? Nosso Andreas 8 Pereira, ou o 10? Pitico. 8 ou O 10? Pitico. Cara, Fica sendo bem a sincero, dúvida. eu acho que ele vai ficar de volante ali fazendo a função do Rios. Ele não vai subir ali no lugar do Maurício, porque o Maurício, ele vem jogando bem, porém, o esquema que o Abel tá Não usando vem não joga bem. Ele não joga bem. Isso é fato. Com os dois atacantes, Flaco Lopes e Vitor Roque, o Maurício não desenvolve. Sem os dois, ele desenvolve bem. E aí fica aquela questão de que o Palmeiras, esse ano, que nem a gente já debateu anteriormente, foi pro tudo ou nada esse ano, né? Fez Tudo ou toda nada. uma renovação. Ao meu ver... E é algo que a torcida pede há bastante tempo. Sim, e é uma tática que eu vejo de forma errada que o Palmeiras adotou. Porque uma renovação para você fazer a ferro e fogo, de você mudar um time inteiro, é muito arriscado. Começa mas- pelo técnico, né? Não. Vamos lá. Esse é um assunto bem delicado. A gente vai entrar nesse assunto ainda. Vamos. Mas, bom, a janela fechou pro Palmeiras esse ano, foram 700 milhões de reais gastos. Cara, é muito dinheiro, cara. Cara, é muito absurdo. Cara, é um absurdo. E é mais absurdo ainda parar pra pensar que o Palmeiras ainda assim saiu no lucro. Porque o Palmeiras vendeu mais do que comprou. Pergunta imbecil aqui mesmo. Sim. O Palmeiras ainda tem ligação com a Crefisa? Ou Não. só a Leila? Só a Leila. Tá. E aí, a ligação que o Palmeiras tem com a Crefisa é indireta. Por exemplo, a Leila usa do fato dela ser presidente para poder mostrar a marca. Então, quando tem aniversário de jogador, é jogador que está usando a marca da Crefisa mesmo sem ter o patrocínio. O Palmeiras vai viajar de avião, é a marca de avião dela. O Palmeiras vai jogar em outro estádio, é Barueri porque ela comprou. Então, tipo, são Arena Crefisa Barueri, né? várias questões aí. Arena Crefisa Barueri, verdade. Enquanto a gente vai falando aqui, eu quero abrir as movimentações do Palmeiras nessa janela, que o Palmeiras se movimenta bastante, Olha, mas eu diria que poucos reforços que... Não sei, uma visão para uma pessoa que não é torcedor do Palmeiras, como não? não me agrada, cara. não me agrada. Assim, tira Tá falando Andreas Pereira da dessa equação. janela? Tira Andreas Pereira da equação, porque assim, o Andreas Sim. contratação elite de luxo. É. Palmeiras foi bem demais, não E tem o o que falar. pior, o Palmeiras fechou a contratação do Andreas na semana passada e já se pagou. Já se pagou. Já se Inclusive, Com a venda do Kevin, com a Exato. venda do Wesley. E 10 milhões de... O Palmeiras gasta mais em Ramon Sosa do que gasta no Andrés. Sim, foram 12,5. 12,5 de euros. Isso. 12 Perfeito. milhões e meio de euros e no Andrés foi 10 milhões. Se eu não me engano, foram 6 contratações nessa janela, né? Sousa, Kelvin, Carlos Miguel, Andreas... Jefté. Sosa, tem Kelvin, mais Carlos um- Miguel, Jefté e Andrés. Ah, então foram só 5. são esses. Foram essas 5. Não, Pós-mundial, né? Isso, pós-mundial. O Palmeiras ele tenta se recompor, né, após o Mundial, depois de tantas falhas ali, a torcida cobrou tudo mais, e isso era um planejamento pro Mundial. Então acho que a diretoria Mais um assumiu, erro. né, a diretoria assumiu que o planejamento foi errado, Com certeza. pensando no Mundial, porque isso foi se resolver depois. E Então- eu acho que o Mundial do Palmeiras, em questão de contratação, ele foi meio que focado no Paulinho, que é um jogador que o Palmeiras sabia que talvez não poderia contar com ele 100%. Sim. Que isso era algo óbvio. sim. E ainda assim, ele, sem estar 100%, ele decide contra o Botafogo. Com um É. golaço. O Palmeiras, na questão... Eu não sei dizer se é o scout, se é a comissão técnica, se é a diretoria, ou se são todos esses fatos. Mas o Palmeiras é um time que erra muito. O Palmeiras erra demais em contratação, em planejamento. Muito. O planejamento do Palmeiras todo ano é muito atrasado. Se a E gente aí- for puxar... então, e aí a questão do que eu acho que o Abel tem tanto mérito
na questão dessa última geração do Palmeiras, porque desde a era Abel, desde o começo da era Abel, eu não vejo o Palmeiras fazendo aquelas contratações de Sim. peso, de nome grande, mas sempre dá certo. Mas é o mérito dele esportivo e demérito dele também. Até porque todos os jogadores que chegam e todos os que ficam são com aval dele. Sim. Então, se o Palmeiras Exato. demorou para ter uma reformulação, foi porque ele segurou muito o jogador, até mesmo por gratidão e várias decisões erradas que ele acabou tomando. A diretoria também pecou muito nessa de ser mais fácil você manter um jogador que já está no time do que você ir atrás de um novo, justamente porque a direção do Palmeiras, principalmente pelo Anderson Barros, que é um péssimo diretor, Péssimo. não consegue buscar jogadores de alto nível, não consegue nem manter uma negociação, ao ponto do Palmeiras... eu não sei se vocês conhecem, acho que o Leandro sabe, não sei se o Nicão sabe. O Leonardo Holanda. Craque fora dos é o campos. profissional do Palmeiras que é designado para fechar as contratações. Ele é o... O Anderson Barros cuida da parte interna e ele cuida da parte externa. Ele é o... Como que é o nome do diretor de futebol do Corinthians? O soldado? O soldado, Ele é o soldado do Palmeiras. É o soldado, É ele né? que salva o Palmeiras. Ele foi pô. buscar o Jefté e foi atrás do Andrés Então, também, né? é aí a questão. Eles ainda não estreiam. O Andrés, eu sei que não. O Jefté Ainda não. não. O Jefté já entrou. O Jefté Já já entrou no lugar do E aí? Piquerez. Cara, é recente pra falar, né? É recente demais, mas eu acho que eu acredito sim Eu não no futebol conheço, dele. conheço zero. Ó, dessas aqui, o Sousa e o Jefté é zero. Não conheço nada. Ele Carlos jogou no Miguel eu Fluminense, conheço, Ele é né? cria do Fluminense, né? Xerém. Carlos Miguel, você conhece bem, né? Carlos Miguel eu conheço bem. Não tem muito o cara. que falar desse tipo de contratação. Não é uma contratação que eu fui a favor, Vamos. mas É, sorte. a gente comentou agora do Carlos Miguel. Vamos falar um pouquinho de Carlos Miguel? Que aí eu acho que é algo que os três Uhum. já conseguem. Provocou a torcida do Corinthians, hein? Provocou. E assim. Você viu isso como uma provocação? Eu achei normal. Não, Eu achei marra. é- Provocação é um pouco mais além. Não, são provocações. Porque o Carlos Miguel, ele sabe que o Corinthians, ele sente pequenas coisas. Igual, por exemplo, já deu um burburinho simplesmente pelo fato dele postar arte escrito SCP em verde. Sim, cara. Sim, Entendeu? deu muito. Você isso tá daí- afirmando que o Corinthians é uma torcida, tem uma torcida carente. Cara, é uma torcida que eu acho Grande que ponto. o sentimento pelo Palmeiras é de um ódio tão absurdo que essas poucas coisas irritam mesmo, cara. Isso é algo que eu já sabia, porque a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras sempre foi muito acalorada, e principalmente depois do caso lá de anos atrás, do jogador do Corinthians que morreu no acidente e tal, que foi ali o ápice da rivalidade entre Corinthians e Palmeiras. Mas, quando você vive, eu não sei se vocês já foram em algum jogo Corinthians e Palmeiras no estádio, Já. Não, no estádio não. Foi em Cara, alguns. eu não sei, eu fui na torcida do Corinthians, eu não sei Uhum. um ambiente é hostil, É de hostil, uma maneira é hostil. que eu nunca tinha visto, cara. Primeira vez que eu fui contra o Corinthians foi na Arena Barueri e depois você viu outra vez no Allianz Parque. Uhum. E, cara, o ambiente é outro, a torcida é outra. É. As festas, tudo, parece que é outro jogo, parece noite de Libertadores. Cara, é um jogo que o pessoal, os jogadores, você sente que eles estão ali pro espetáculo, porém depende muito do momento. Atualmente, o Palmeiras não tá pro espetáculo contra o Corinthians. Atualmente, depois O do Palmeiras derby não sabe o que é agora, jogar um derby. não Sim, sabe. sim. Nesse ano, Se cara, você tem um treinador que absurdo, chega na mano. coletiva e fala que é só mais um jogo, não sabe o que é um derby, pô. pior coisa, ainda aplaudiu a torcida de forma irônica. Foi, Isso, foi mano, eu mesmo, não foi concordo com mesmo. isso, cara. Eu acho errado da parte do Abel. Ele tem que ser grato por tudo que a torcida já fez, tudo que ele fez pelo Palmeiras ali, beleza. Porém, agora, mano, ironizar a torcida, cara, é o principal ali, cara, é a porta-voz do time, cara. E Não o tem como, Palmeiras vem não tem sofrendo de um problema que o Corinthians sofreu há bastante tempo. O único É o Tite. nessa aí, se pega de 2020 a 2024, vamos tirar ali 2020 até a primeira metade de 2024. O Corinthians, a única... Eu só salvo um nome, Roger Guedes. Justo, justo. Só salvo Justo. ele. O resto, ninguém 2020 pra sabia. 2024? Ninguém sabia o que era jogar um derby. Apesar ninguém do sabia sonho. o ódio E Roberto, pra não? jogar um derby. Acho que até 2024 não, né? Até 2024 Já não. começou ano passado. É. Apesar do sonho do Roger Guedes de jogar na Arábia, né, no Catar, Ah, porém, ele deu o nome Que dele. quase veio pro Grêmio. Quase, quase cara, veio pro quase Grêmio. veio pro Muitos Grêmio. rumores, acabou não dando certo. E falando em Grêmio, o William voltou, né? O William William ex-Corinthians. E assim, péssimo, hein? e aí a questão, cara, é algo que a gente bate na tecla, e principalmente falando você como um publicitário, você tá mais ali na área ali do marketing, alguma coisa parecida, cara, como pode uma contratação... Porque o William, por mais que o William não vem na grande fase há anos, talvez Sim. a última temporada que o William teve de um craque foi 2019,
Acho que nem isso. Eu acho que ainda 2018, porque ele antes, foi né? pra Copa e olha não, lá. e jogava. Não, Olha e lá. E olha tava lá, bem, tava Porque bem. tava no Chelsea. Mas assim, é uma contratação de peso, é um ponto, fato. Não, é fato, que nem Só quando que foi você viu o... como vazou? É, esse Foi não- simplesmente a foto do bid. Simplesmente, cara. O Grêmio não anunciou, não, sabe, não perdeu tudo. Simplesmente. Ó, eu, Não, eu mas isso daí talvez seja por causa que o William, ele... tem medo. Ele tem covarde. medo. Então- Desculpa, mas o William é Ele ficou com covarde. medo de ser é exposto. covarde. O Ele- William é covarde. O William A é covarde. torcida do Grêmio só ia descobrir que o William tinha chegado quando tivesse a escalação e o nome dele lá. E talvez nem isso, só quando ele entrasse Nem em campo. isso, nem Só ia isso. descobrir quando ele entrasse Ah. em campo, de tanto medo que ele deve ter. Cara, ele tá com muito medo de vir pro Brasil. Nossa. Não, cara. eu vi comentário de jogador falando, de torcedor falando, voltou pro Brasil pra continuar tendo medo do Joãozinho 1, 2, 3. Aquele Porque, vídeo assim, lá do gremista. E assim, ele Do tá... ele- Edenilson, vocês e já ele- viram esse vídeo? Não. Ô Edenilson, né? Vai te pegar, tio. Ah, O cara Mano, Não, um e vídeo assim, daquele, ele... Não, cara, É, ele assim, vaza. ele tá no direito dele se sentir inseguro, dele ter o medo, da ameaça, de tal. Mas, cara, com todo respeito, você tá no Brasil, no futebol brasileiro, Futebol brasileiro é diferente, né? cara, você deu um passo errado, tem 3 em cima de você. Independente da torcida. Exatamente. Então, assim, Independente. e aí ele vai voltar para um Grêmio que é uma torcida apaixonada, um dos maiores clubes do país, Uhum. numa situação que não tá tão agradável. Não muito agradável. Mas o Grêmio, ele também, ele tem esse costume de trazer esses jogadores, por exemplo, quando trouxe o Diego Costa? Não, Diogo Foi Costa. Douglas Costa. Douglas Costa. Diego Costa Douglas também. Costa. Diego Costa Que foi no Galo, não saiu- foi? Também, ele também jogou no Grêmio. E Ah, é, que né? saiu Suárez. muito numa situação muito conturbada, né? Conturbada. Ele saiu, acho que ele foi lá pros Não, Estados Unidos. Ele foi rebaixado, tipo, na mesma semana, um dia depois, Isso, alguma coisa assim, ele isso. casou, tá ligado? Ele casou no dia. Não, e assim, Proibido casar. Não, por um Realmente. lado, a gente pensa, pô, cara, a vida profissional é diferente da pessoal. Ou o casamento é um negócio que você Importante, passa né? muito importante. Você já vem de tempos marcando e tudo mais. Só que assim. Cara, eu não sei nem o que falar. Cara, eu cara. acho que nessa Cara, parte eu defendo sinceramente. ele. Eu defendo ele. É, Porque, pô, mano, não tem como Mas é que seu time ele foi rebaixado. saber. Imagina o Abel casando um dia depois do rebaixamento do Palmeiras. A gente fica louco. Então, entendeu? A torcida Sabe fica assim, louca. o futebol é um negócio muito delicado. Você consegue ir pros dois lados pensando assim, Mas sabe? aí talvez isso pode ter sido o melhor momento da vida do Douglas Costa. No rebaixamento do próprio clube, né? Lógico. É verdade. Ia sair do time, foi pros Estados Unidos. E De a fato. gente tem... Mas assim, é um fato que é uma contratação completamente diferente do que foi a vinda do William pro Corinthians, né? Tipo, Total. você falou que é algo importante, mas eu não vejo importância nenhuma. Não, tipo, assim, impacto nenhum. não é nem comparada porque a situação que o Corinthians estava era completamente outra. A gente vinha de uma crise ali Não, e na o gestão William era do muito mais Ilho. midiático. Muito, Não, assim, muito. E o do Ilho, ele consegue limpar um pouco da imagem dele porque o William vem naquele pacote que vem junto Juliano, vem Renato Augusto, vem William. É E verdade. tem mais uma contratação que eu não me lembro quem que era que veio junto nesse pacote aí de 4 jogadores. Foi aquele pacote de ex-jogadores do Corinthians Foi. também, né? Foi, É. o que, assim, acertou Paulinho. muito. Paulinho, verdade, Paulinho. Paulinho. O que, assim, acertou muito. O Paulinho, ele joga bem até onde o físico dele permite. Isso. Não joga, exato. O Juliano nem se fala, foi uma peça importante Não, pro Corinthians. E o Renato Augusto também, acho que nem... Sem ele palavras, ele né? É Sem palavras. indiscutível. Não tenho o que falar de Renato Augusto. Renato Não Augusto, mesmo, não mano. fala nada. Tá. Também ok. Ok, ele tá com a Batendo cara de que ele fora. discordava. A única coisa que eu tenho com o Renato Augusto é ele não ter feito gol na Bélgica. Sim. É aquilo ali. 2018, machuca, né? Machuca muito. Machuca, se ele bate aberto, a bola Machuca entrava. muito. É. Mas Vai ele. qual foi o impacto desse pacote negativamente no Corinthians, se a gente parar pra pensar que de lá pra cá as dívidas só aumentaram, o Corinthians não ganhou nada? Cara, nenhum. Não, negativo nenhum. Não, no ano foi Financeiro, negativo. cara. Negativamente financeiro com certeza foi. Financeiro não cara, foi, eles vieram de porque, graça, eu acho. Todos os jogadores vieram de E graça. salário. Aí é um... Então, mas a questão É que é... o Corinthians não paga também, né? Não, desculpa. Teve uma financeiramente ruim o Paulinho. Porque o foi Paulinho mais- vem na questão da Tausa, Ah, vai pagar o isso aí. salário. Isso mesmo. Quando vai ver a Tausa era uma empresa de fachada, Isso não mesmo. existe, não tem... Aí O Paulinho Ferrou chegou tudo. como o Memphis hoje, né? É, Ou talvez chegou um com- pouquinho menos, vai. Com empresa bem bancana. menos, Não, bem menos. Porque teve bem uma menos. empresa pra pagar o salário do Paulinho, pra contratar ele. Sim, a Tausa. E, ela E o Memphis se não é comprometeu. 100% do Corinthians, Não, é o esporte salário da dele. sorte. Entendeu? Já Vai de vem, bet. tá meio ali, só ó. que é... Só que é... Tá meio ali. Não, mas são pesos completamente É, a diferentes. Townsend, Não tem Completamente como... diferentes. Por mais que o Paulinho é um ídolo do Corinthians, e é um jogador, tipo assim, genial.
Exato. Pra Não época, foi. Pra época. 2012. Pra época Nossa, 2012. na entendeu? última passagem não foi, né? Sim, Acho que nem- sim. Qual é o jogador dessa última passagem? Nossa, a gente entrou num assunto completamente diferente. Tá Não, debatendo vamos coisa. embora, Mas, vamos tipo, embora. Dessa passagem, desse pacote que você falou, qual o jogador que realmente representou ali? Porque a maioria veio pelo nome, não por jogar. Cara, O Renato mesmo jogou um ano bem, eu diria. Um ano e meio bem, e depois, eu vou falar um no negócio final pra da você. passagem dele, já tava bem mais desgastado. Então, é lógico que o coração pesa muito pro lado do Renato, Uhum. porque ele é o primeiro a fazer gol, ele é o primeiro a movimentar o time taticamente bem. O time numa não época que o ganhava sem Corinthians- ele, cara. Então, o Corinthians precisava muito, mas foi um jogador que contar com ele foi difícil, porque é um cara que se lesiona constantemente. É, bichado. Mas a importância dele é absurda. Eu acho que eu não sei se eu seria tão injusto de não colocar em primeiro, cara, mas o Juliano, a importância dele foi Você absurda acha que pro já Corinthians. mais? Cara, o Juliano, ele era uma pessoa que... Ele era um jogador que ele não era o melhor, mas ele era muito regular. Pô, Você cara. não via o Juliano jogar mal. E ele era aquele jogador que ficava no banco e toda vez que ele entrava bem e o time melhorava. Que inclusive ele que empata o jogo Contra o Flamengo. na Sim, final. sim, sim. Entendeu? Então, assim, criticavam muito o Juliano, porque esperavam que o Juliano seria o jogador titular que estaria ali os 90 minutos, mas ele não Aí aguentava. rolou. Só que ele é o cara que ele tava no banco, toda vez ele entrava e o Corinthians melhorava e ele fazia alguma coisa. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, o time sabia funcionar sem ele e melhorava com ele. Agora o Renato, o time não sabia jogar sem Renato. E o Renato Exato. constantemente estava machucado. Perfeito. Entendeu? Então, Concordo. assim, Concordo. arrisco que coloca o Juliano como a principal Certo. contratação Concordo. desses quatro. Boa Bom, análise. E boa falando análise. nos ídolos, né? Aproveitando que a gente tava falando do William, essa galera, ela chegou como ídolo lá porque eles jogaram antigamente, tudo naquela pelo passado, campanha né? que eles foram bem e tudo mais. E o William, ele não chegou com a mesma imagem que ele chega agora no Grêmio. No Corinthians, ele chegou, pô, o cara é o 10. O cara vai ser Ele o veio nome do direto- time. Ele veio direto da Europa pro Foi Corinthians, direto, tipo, pô, tem foi outra direto. conotação. Agora ele vem pro Grêmio com a imagem que ele deixou no Corinthians. A Exato. imagem de, que nem o Nicão aqui disse, covarde, que Covarde. ele saiu correndo do Brasil. Eu não acho que ele vai No jogo- desempenhar igual. Sinceramente, não jogou absolutamente nada naquela época e eu acho que vai jogar muito Não, menos e hoje. voltou também pro, acho. e Tipo, vol- eu não acho também ele bom E jogador. aí ele sai do Corinthians, ele vai pro Fulham, ele faz o quê? Nada, nada. 5 jogos Não, ele até bons. pior que ele jogou. A passagem dele no Fulham é até melhor Os que a do primeiros, né? Corinthians. Não, Porque com certeza, com certeza. O ar de Premier League é diferente, É pra ele. diferente. Mas, sinceramente, cara, é um jogador que já tá em final de carreira, já não é tão Jogou bom assim no muito futebol já. brasileiro. Vai cair Já se nas acovardou demais. mãos do Mano Menezes, então, tipo, não vai jogar Sabe nada. qual era o não apelido vai fazer dele diferença na nenhuma. seleção? Foguetinho. O moleque ali pegava Pô, na mas ala. mas corria ele muito, mano. E ele sempre foi liso, né? Sempre, cara. Sempre foi liso. Na seleção ele desempenhava muito bem, Ah, mano. Eu não gostava dele, não. Nunca Pô, eu gostei. sempre Nunca gostei, mano. Eu sempre 2018 gostei não. do William, mano. 2018 eu gostava do Douglas Costa. Sim. Na seleção eu Sim, jogava muito. jogou E- bem. Ele eu defendia como Não, titular. ele Sabe jogou quem- bem na Copa. O Douglas Copa Costa jogou, jogou pô, bem. Tinha um que não foi convocado pra seleção em Rodriguinho. 2018. Dudu. Eu Du- sabia que Dudu, ele ia votar. Dudu. Merecia? Quem foi? Dudu. Tyson. Cara, Tyson, eu- ele Tyson mesmo. foi. Ele tava no e Inter. eu vou Tava no falar, Inter. eu vou falar. Tava. Eu nem Ou sei se foi tá pro ainda, Inter. não sei. Eu Não, vou ele tava colo- no Inter. E eu coloco os dois, cara. Pra mim, Dudu e Rodriguinho foi uma injustiça do caramba. Aí, ó. Marcos, Opa. do caramba, não estar na Copa de 2018, cara. Rodriguinho? Rodriguinho. Ele Mas levou o Rodri- time ali o do Rodriguinho dava Corinthians, pra né, ir em no lugar de quem? 2017. Talvez. Não só 2017, 2016 Rodriguinho dava pra também ir no ele lugar de performou quem? muito Nossa, bem. eu odiava ele, cara. Ele jogava fazia gol no muito, Palmeiras, então, cara. Ele jogava muito. Odiava E ele. era só golaço. Só golaço, Só isso que golaço. me quebra, mano. O meio campo teve uma... Fred, né, mano? Fred, Ah, nossa 2018 ele senhora. Foi. Era o Tite, Ah, então né? 18 e Não, 22. jamais. Só que Fred assim, não dá. 22 é até um pouco aceitável que ele tava no Manchester United, Isso, tava bem. tava decente. Agora o 18 ele tava, acho Não, que era merecia. Fenerbahçe. Era Merecia. esse mesmo, era esse Shakhtar, mesmo. era algum dos dois times e tipo, sabe? Inclusive, gosto do Fred, gostaria de ver no Palmeiras. Quem tem Emiliano Martinez e Aníbal Moreno aceita Fred. E se ele Eu for um aceitaria. novo Ramires? Eu aceitaria. Ah, mas ele não é tão velho assim. Ah, O Ramires veio eu acho que ele idoso ia já, desempenhar se bem. arrastando. Sim. É, mas é aquele ponto. A gente debateu bastante de Palmeiras, de Corinthians, e eu queria manter ainda o assunto nessa questão do derby, porque aquela parte que você puxou de idolatria, eu achei que você ia falar do Tite. Que você ia falar que o Palmeiras está vivendo uma situação parecida, porque o Palmeiras agora vive uma situação parecida, de não saber separar essa idolatria. E aí tem a questão do Abel agora, que a gente não sabe se fica, se vai, quem vai vir, ou se vai renovar, e a gente vai aguentar ele até 2027. E foi uma situação que
os corintianos viveram em 2013 e 14 por causa da saída Não do Tite acho. ali. Não, sim, pela saída sim. Mas eu achei que você ia falar sobre a carência do Tite. Ah, não. Porque o é Tite, muito ele... futuro, tipo... então, porque o não tem Tite, como ele debater treina no agora. Corinthians ali 2000 e... Vamos pegar só 2012 ali, vai. É. Tava antes, mas vamos pegar 2012, 2012. 13 já que é bastante. Então, em 2013 ele treina também, vai bem, mas Ele nem foi demitido em tanto. 2013, não foi? Não, ele sai. Ele pede sai- pra sair. Ele pede pra sair visando uma... Não, ele o cargo da Copa do Mundo. Não, ele pede pra sair. Eu não lembro se ele fica sem emprego ou se ele vai lá pras Arábias. Não, acho que ele Ele não vai, ele aceita fica pra lá. vago. Se eu não me engano, eu acho que ele vai até 2014, talvez. Eu não sei se ele vai até 2013 ou 14. Só que ele pede demissão do Corinthians visando a vaga na seleção. Sim. E aí, na seleção, eles pegam o Mano Menezes ou o Dunga, alguma Foi coisa o do tipo. Dunga, foi o Dunga. Que foi depois, Aí foi pouco depois quando o tempo. Filipão caiu e Isso, o que era cotado era que o Tite fosse pra seleção. Ele não exato. foi. Acho que nesse intervalo ali entre Felipão, teve o Felipão, aí teve o Dunga, e aí depois veio o Tite depois veio mesmo. o Tite. Acho que foi essa a sequência. Só que aí nesse ficou meio até- tempo ele tava no Corinthians, saiu do Corinthians, voltou pro Corinthians, ganhou o Brasileiro. Mas saiu aí como herói, de né? novo, Mas saiu conturbado. Saiu conturbado, Foi uma saída saiu. conturbada. Saiu, e aí ele volta E em aí- 2000 volta, assina de novo em dezembro de 14, É. volta em 15, ganha brasileiro de novo, Ah, é. sai pra ir pra seleção. Começou de 16 pra É. ir pra seleção, acaba com o ano do Corinthians, né? Acaba com o ano do Corinthians, e aí o Corinthians aí, volta desde em então- 2017 com o Carille. Que E ganhou o aí, Paulista. E o brasileiro. E o brasileiro. E o brasileiro com o primeiro turno invicto. Eita, é o Carilho. e hoje tomou 8 do Flamengo. Aí E é hoje duro. tomou 8 do Flamengo. Mas aí essa questão, tipo... Vamos entrar no assunto tabela logo pra gente matar? Vamos. Qual- Arthur Jorge. Quais... Não, Calma, primeiro. calma. Calma. Uma coisa que tá se debatendo muito na torcida do Palmeiras e no futebol brasileiro inteiro é de que a imagem do Abel tá se desgastando ao ponto da diretoria do Palmeiras começar a perder a paciência. Então, saiu hoje a matéria de que a Leila tá começando a cobrar mais de forma infusiva o Abel para poder assinar o contrato. E se ele não for renovar, que ele possa avisar logo, porque o Palmeiras tem que pensar no planejamento do ano que vem. E aí, no início da semana, segunda-feira, saiu a notícia do Arthur Jorge, que já tá cavando uma vaga no Palmeiras, dizendo que aceitaria o lugar do Abel facilmente. E os dois são do mesmo empresário. Então tem relações aí. É que a questão Abel é muito delicado E de se aí- falar, porque o Abel, é o que a gente falou, é um fato de que nos últimos ali 5 anos ele é o maior técnico Isso é que fato. pisou no futebol brasileiro. Então, assim, só que eu acho que pega um todo, eu acho que ele só degradou o futebol brasileiro. Como pensa- você analisa a Não degradação, pensa assim? como palmeirense. Sim. Pensa ao todo. Não, mas em qual argumento você está citando? O que você está pensando Cara, nessa questão? o que o Abel deixa de lembrança pro futebol brasileiro? De legado? Não, Legado esportivo? não, vamos tirar a questão técnica. Não, pô. legado esportivo do futebol brasileiro. Tipo Nenhum? assim, nenhum. Entendeu? Ele não tem um negócio de, ninguém vai pegar e falar, eu vou jogar como o Abel do Palmeiras jogava. Sim. Ninguém vai falar isso. Porque É um técnico muito completamente inconsistente. marcado por escândalos, Que tipo de De- escândalo? de De- desrespeito a jornalistas, gestores, Ah, mas- jogadores não, mas gestores, porque já até desrespeitou Leilas a Leilas. Leila em coletivas, mas essa jornalistas parte- toda semana. Essa parte é mais algo pessoal do Abel e eu acho que cara, sem querer ser xenofóbico, pelo amor de Deus, mas tipo, ele não é o primeiro que faz isso. Tipo, se a gente analisar Não, mas a os gente vai técnicos pegar estrangeiros, gente essa é pega- a forma deles atuarem aqui no Brasil. Mas Então, não- o Jorge Jesus era completamente horrível com as pessoas. Ele assim. era, mas o O Jorge Abel eu acho que é a Jesus mesma ele não coisa. era tão mal educado quanto é o Era. Abel, cara. Ele dava Não muita era. patada. É porque a questão é que o Jorge Jesus ficou muito pouco tempo. sim, concordo. Pode ser. Mas, Pode tipo, ser, talvez mas seja assim, uma coisa cara, do europeu se sentir superior, de algo um- dele se sentir acima dos outros sempre. O Abel, ele é uma pessoa que ele tem... Eu analisando humanamente, eu vejo ele como uma pessoa que tem um ego muito inflado. Sim. E é um ego Muito, também cara. muito ferido. Então, quando você toca no ego dele, quando você toca no coração dele ali, ele se sente muito... Eu posso dizer até que inseguro às vezes. Porque ele tem que toda vez reafirmar o que ele ganhou, o que ele fez. E você não precisa fazer isso. E a gente pega ali os principais técnicos ali dos últimos anos, até pegar, igual você falou do Jorge Jesus, o Jorge Jesus ele deixa um legado Um legado no futebolístico. Flamengo, porque a jogava galera... muita bola. Então, esse e Flamengo. o Flamengo demorou muito tempo para conseguir
formar um estilo de jogo que não seja, vamos jogar igual o Flamengo de Jorge Jesus. Sim. Então, assim, e abalou o futebol em si, Sim. como um todo. Agora, o Abel, a única coisa que ele vai deixar é a saudade do tempo de Abel que a gente ganhou Libertadores, que a gente ganhou... E o que, assim, não tô diminuindo. Certeza. Gigante, absurdo. Mas, como um todo pro futebol, o Abel não traz nada. Não, Mas eu acho que se a gente analisar... como. Foi mal, perdão de Não, cortar, pode Leandro, eu continuar. vou te dar a palavra aqui, só pra finalizar. São poucos treinadores que deixam algo no futebol brasileiro. Se você analisar no século, Não acho. fala um que mudou. Dorival Júnior. Voivoda? Ou não? Voivoda. Pra mim, tem mais impacto pro futebol brasileiro do que o Abel. Do que o do trabalho que ele fez em Fortaleza É. ali é sensacional. Cara. É. Por Então, mas mais aí é que a, questão- O impacto hoje em do dia- Voivoda Mas no essa é a Fortaleza questão. é maior do que o Abel Se no a gente Palmeiras. analisar o impacto do futebol, é algo que Pode os outros se pode inspirarem. Eu Cauã, acho que não. pode clipar. Eu acho que não. O impacto do Voivoda no Fortaleza é maior do que o Abel no Palmeiras. Eu Que discordo, isso? eu discordo por um único... Porque senão a gente pode falar que o impacto do Mirassol também vai ser maior que o do Palmeiras, maior que o do Não, Flamengo. Sim, não. o Mirassol não. joga muito mais bola que a maioria dos times Não, do mas Brasil. aí é uma situação completamente diferente. Não é diferente. Completamente O diferente. Mirassol acabou de subir da Série B. É um time que tem... Dá pra falar que tem um dos melhores investimentos do Brasil. Sim. E tá jogando bola... Joga mais bola que o Palmeiras hoje. Eu falo isso abertamente. Ok, mas isso aí é E tá questão... Então, mas aí é questão de rodadas, a questão Então, do mas jogo, a questão do mas futebol quem que vai em si. lembrar do Voivoda, por exemplo, daqui a 5 Cara, anos? vai. Do Vai Fortaleza. lembrar, vai lembrar. Lembra, desculpa. Assim vai como o lembrar. Rogério Não acho que Ceni no lembra. Fortaleza, assim como, cara, tem muito técnico que dá Não, mas pra Eu lembra- acho que o mas não peso, lembra da o passagem, peso lembra do da imagem Voivoda do jogador. no Fortaleza é tão grande quanto o peso do Rogério Ceni lá na Série B. Quando o Fortaleza vai pra Cara, Série A, cara. concordo, Isso concordo. aí pode até ser. Entendeu? Comparando o São Rogério dois com o pesos, Voivoda são é uma dois coisa. pesos. Sim, Mas o do mas Voivoda comparados, é, dá pra concordo, comparar, eu concordo. acho. Mas essa questão de legado, assim, não vejo. A menos que seja algo revolucionário, não vejo como tão impactante assim, não. O Jorge Jesus foi revolucionário, por exemplo. Sim, sim. Mas o Abel, ele foi mais do mesmo. Tipo, pro Palmeiras, ele foi revolucionário. Foi que ele conseguiu, o único técnico do Palmeiras que conseguiu ficar mais tempo e ganhar muita coisa. Posso falar um negócio? Então, eu acho que... Mas, tipo, o Palmeiras existia antes e vai continuar eu existindo não, depois. eu não diria que o Abel é revolucionário, porque a gestão do Palmeiras, o que o Palmeiras já vinha acumulando lá desde 2014, 15, uma hora ia virar. Era questão de alguém com organização tática e responsabilidade, com um elenco bom na sua mão. Sim. E isso o Abel conseguiu extrair o melhor de tudo. Conseguiu extrair o melhor da gestão, conseguiu extrair o melhor dos seus jogadores, das suas contratações. Sim. Só que não foi algo revolucionário, né? Não, foi algo não que foi. claramente dá pra ver que existia um planejamento para que tudo acontecesse. O Palmeiras não fez nada como o Voivoda no Fortaleza é uma aposta. Sim. É uma aposta que dá muito certo. Entendeu? Não, o Abel foi uma mas em aposta. questão, mas se a gente for analisar o futuro, apesar o Abel ele não deixa uma contribuição pro futebol brasileiro, mas em questão de lembrança de história, todo mundo vai lembrar era Abel Ferreira. Sim, não, isso com Então, certeza. então são duas coisas que são Sim, separadas. Assim. Isso com certeza. Mas eu diria mais era Leila e Não, era não, Crefisa não do é. que- Era O que Pal- não é. Cara, o Palmeiras já tem... Não é, o Abel ele se tornou maior do que Mas o Palmeiras já tem uma questão até questão de piada por era Parmalat. tem Então, essas assim, questões. talvez daqui a uns anos seja mais lembrado por Não era vai ser. Crefisa do que Assim era como- Abel. Não vai ser. Botafogo vai ser lembrado pela era de John Textor. Isso E vai. aproveitando, falando de Botafogo, e o Cuiabano, hein? Que Cuiabá, voltou a ser cara. o reforço que foi vendido. Vamos parar de falar de Palmeiras, vamos parar de falar Abel, vamos falar de Botafogo rapidinho. Não, só pra fechar o assunto. Fica Abel ou fora Abel? Não tô falando de ser demitido, tô falando, tipo, renova ou não renova? Cara, eu acho que eu não renovaria. Continuava até o final do contrato, mas não renovaria. Quem que você traria? Hoje. Cara, difícil, mas Só o pra nome matar o tem assunto. que ser o Arthur Jorge, cara. Não tem outro que daria pra trazer, vou trazer o Carille. Que saiu agora do Vitória, Nossa. não tem como, né? Tem que ser um nome bom, mas tem outras apostas, assim como eu já tinha comentado pra vocês em outro momento. Temos o cara que é italo-brasileiro. Ítalo brasileiro, Thiago Mota. Italo-brasileiro, Thiago Mota. Você acha um bom nome? Cara, Thiago Mota. eu acho um bom nome, cara, porque Thiago assim, Mota. é uma aposta, assim como o Abel veio sendo uma aposta também, pô, treinou o Paok, fez é um- trabalho no eu tô dando Braga. graças a Deus que o Cauã não tá aqui, E é um jogador... porque ele comparou o Abel que veio do Braga e do Paok com o Thiago Mota que passou por Bolonha e Juventus. Entendeu? E Entendeu? o Thiago Mota, ele é aquele jogador, ex-jogador, né? Isso. Que ele tinha tamanha inteligência que eu acho que eu comparo ao Felipe Luiz. Pode ser também. Que deu muito certo como Pode técnico, ser. eu acho Sim, que o Thiago sim. Mota E ele é também novo, cara. daria. Pode ser É ele novo. novo. Assim como o Abel é novo. E você, Nicão? Você
Como- Assume a sua skin de palmeirense agora. Veste a camisa do Cara, Palmeiras. eu sou uma pessoa... Solta a carta. E eu já E falei... você é saudosista. E eu já falei em outros episódios, que inclusive criticando muito o São Paulo por isso, eu sou muito contra a lei da gratidão no futebol. Eu também sou contra. Entendeu? Eu Não acho que gosto. você tem que ter gratidão sim, mas não precisa ser tanto. Que nem foi os palmeirenses para o Dudu. Exatamente. Não. Foi muita Exatamente. ingratidão da parte do Dudu. E aí, mas eu acho que hoje a gente tá tão acostumado a uma cultura do futebol brasileiro de torcida impaciente, eu acho que eu banco o Abel no cargo. O banco. Pra Até mim é o cara 2027? que ele... Hoje, o cargo do Abel, eu renovo. Ele tá muito balançado. Talvez não, com certeza ele vive a pior fase ali na Sim. corda bamba no comando do Palmeiras. Sim. E eu acho que se tem alguém que pode fazer o jogo virar e fazer o Palmeiras até chegar numa Libertadores de novo, quando ninguém mais imagina, é o Abel. Pode ser. Então eu acho que se eu sou a Leila, eu banco e renovo o contrato dele. Até porque é muito melhor você ser o melhor time da Libertadores naquele ano e pelo menos disputar do que você não passar nem da pré-Libertadores. Sem indiretas, sem indiretas. Mas mantendo o técnico que você sabe que tem um trabalho ali constante, por mais que fases ruins virão e estão vindo, Sim. é melhor você estar lá disputando cada título, por mais que não ganhe, mas que você tenha um trabalho que você confie, que você sabe que pode dar certo, assim como o Abel, ele já colocou diversas coisas, que ele é teimoso, já colocou vários jogadores em lugar que não devia. Esses dias eu vi uma escalação, Palmeiras e Fortaleza, que ele usou no ataque 3 zagueiros, 5 Tre- laterais, 2 Caio- volantes. Caio Paulista e Gabriel Menino lá na frente. Absurdo, absurdo. Cara, Vai tomar um absurdo, pau esse é jogo. absurdo. A gente tomou um pau de 3-0. Mas Mas é uma dessas que dá certo, entendeu? Teve um período que a gente começou a usar os 3 zagueiros Sim. e tava dando certo. Então, assim, o Abel parou. é inconsistente. E parou. Mas Inconsistente. eu vou puxar do seu argumento pro meu e, sinceramente, eu acho que tem... Uma das coisas que a gente tem que aprender, até mesmo na vida, é que colocar um ponto final nas coisas. Assim, é melhor você sair pela porta da frente feliz com tudo que você construiu do que você querer manter algo que já não existe mais e você sair pelo porta dos fundos. Que isso Perfeito. eu acho que o Tite soube fazer perfeitamente no Corinthians. Perfeito. Tanto é que ele não quis voltar, Sim. mais de uma vez. Mas aí, e Porque esse assim, é o ponto igual, que eu levo pro Abel. rapidinho, o torcedor corintiano, ele pode reclamar que o Tite não voltou, mas não Sim. pode reclamar do período em que ficou. Sim. Não pode falar o- que ele não é ídolo, cara. O Não, ponto ele é o maior técnico que já É passou que o pelo ponto do Corinthians, Tite ponto. é que ele não quer voltar pro Corinthians, mas ele volta pros outros times. Aí entra uma Isso questão de... que acaba ferindo o ego Ele, dos Mas, torcedores. ele tem medo, né, de estragar a história dele É. no Corinthians. Mas eu acho que cara, tem que encerrar o ciclo, tem que saber encerrar o ciclo na hora certa. O Palmeiras já tá na hora errada, eu acho que esse ciclo já devia ter terminado. Pelo menos, não, ano passado acho que seria muita forçação de barra, mas eu acho que o Palmeiras ia terminar o ciclo com ele em 2023. E aí o que salvou ele no cargo, até motivou ele a continuar no Brasileirão, Palmeiras, foi o Brasileirão Só, e o Hendrick só, deu né? pra ele. Que deu pra ele. Porque foi nessa Só o época, brasileiro. se eu não me engano, foi nessa época que surgiu o escândalo do Al Rayyan, né? Com Teve. o Abel, com Isso. Al-Sadd. O pré-contrato, Al-Sadd. né? Isso. Então, é o momento de colocar um ponto final, de aproveitar que o Abel ainda pode sair com um pouco de gratidão da torcida, de boa parte da Exato. torcida. E olhando para o futuro, olha, eu vou responder com o coração e com a minha mente. Se eu fosse escolher alguém para dar certo no Palmeiras com a minha mente, eu traria o Arthur Jorge. Porque ele quer e porque ele já mostrou que ele pode fazer. Agora o coração só me leva a um nome. José Mourinho. Tá aí. Mano, papo José reto. Mourinho. Meu sonho é ver o Mourinho treinando Grande o Palmeiras. treinador. Meu sonho é ver o Mourinho treinando o Palmeiras. Mas não chega, né? Posso ser sincero? Pode. Nem quero mais falar. Falando em ponto vai final. falar que não abalaria o futebol Com brasileiro. certeza. Não, com certeza. mas... Assim como o Ancelotti na seleção. Mano, tipo, posso falar, é posso muito, falar um tá negócio? ligado? Não Manda. vou falar nada. Não, se caso o Palmeiras consegue algo desse nível, dessa magnitude... Dá pra trazer. Não dá pra trazer. Dá pra trazer. Cara, Dá pra eu trazer. faço o que vocês quiserem. Não, sério, é qual, isso? qual, Eu argu... faço o que vocês qual quiserem. argumento que você vai dar pra não trazer ele? Cara, Que não você vem, acha né? Não, não, não. É o não, José sim. Mourinho. Mas o que você acha que não convenceria o Mourinho? Cara, eu Dinheiro acho não é que... problema. Eu acho que a gente vive uma época, eu acho tarde, pra trazer... Porque assim, por que o Mourinho tem que vir sair lá do conforto de tudo que ele pode ter, de tudo que ele tem pra vir passar sufoco no Brasil? Ah, É, por que Memphis que o DP veio, faria cara. isso? É.
Mas, pô, não dá pra comparar o Memphis com o Mourinho, né? Você tá falando, pô... Mano, o cara, Mourinho é um dos principais técnicos do Mas o do Mourinho já não século. consegue mais Quem nada. que é quem que é o Mourinho, Memphis? com todo respeito ao Mourinho, ele já não consegue mais nada de top na Europa. Sim. Tanto é que ele tava no Fenerbahçe. Aposenta. O que não. Se ele não quiser, ele não Agora tem vai idade vir pro pra parar. Brasil Calma. Com certeza. pra empatar um jogo contra O Mirassol. o Mirassol e, nossa senhora, pedir a cabeça dele. Acontece, é acabou uma o mundo. aposta, pode acontecer. Não vem. E aí, Impossível. como a gente Sem tava falando de inveja. ponto final, voltando pro assunto, alguns jogadores não colocam ponto final e sim um ponto e vírgula. Até porque o Cuiabano colocou uma vírgula só, né? Sem o ponto final. Que história foi essa, Nicão? Cara, vamos encerrar rapidinho com esse tema, que acho que a gente Acho que já esse até passou o bastante menino aqui. Neymar, talvez? Dá pra falar rapidinho? Não, deixa pro próximo. Pode ser. Cara, tem que investigar isso aí, cara. Tem que investigar isso aí. Tem cara. alguma coisa errada? Se isso não é lavagem de dinheiro, cara. Tem alguma coisa errada? Cara, é Assim, absurdo. cara. pode estar sendo tudo legítimo, mas assim, o Textor já é um cara que ele já tem histórico de... E Sim. que até a gente passa a borracha porque é a equipe dele, o Botafogo é dele, o Lyon é dele, né? Sim. Mas assim, É muito estranho. ele cara. contrata, É tipo muito assim, estranho. o Botafogo não tem caixa. Zero Aí ele quer caixa. contratar um jogador pro Botafogo. O Lyon contrata empresta pro Botafogo. Tá. Tudo bem que, ai, nossa, Não pode. não Não, e, tem tipo, nada de errado, mas... Não, É- tem sim, tudo de errado. não. Mas as opções do Textor estão acabando, porque, tipo, as finanças do Lyon estão acabadas. O Lyon tá muito mal financeiramente. Sim. O O Botafogo já torcedor tá... odeia o Lyon, o Odeia. o Textor. Aham. O Botafogo já tá acabado financeiramente também. Então, tipo, pra ele fazer essa lavagem de dinheiro em forma de jogador, ele tá tendo que recorrer a recursos externos. E aí tem o Marinax, que é o Nottingham dono Forest. do Nottingham, que tá nesse Esquema. conluio junto com ele, esse esquemaço aí. Inglês Cara, é com um inglês, né? absurdo. Cadê o STF O nessas Nottingham horas? Forest contrata o Cuiabano, o que é assim... Não, contratou meio o Botafogo. que é assim... Foi. Não, mas vamos afunilar por enquanto, só o Cuiabano. É um jogador que estava sendo um dos principais laterais Sim. do país, isso é um Só não fato, jogou tem que contra o falar. Palmeiras no Mundial porque o Estevão tava lá. Cuiabá man. Ah... E aí... Então, pô, e já acabou com o Estevão, né, na Premier League. Porque a esperança do Estevão jogar na Premier verdade. League era Verdade, o Cuiabano né? lá. É verdade. E Esse que aí, tipo voltou. assim, é um dos principais, mas assim... Pô, com todo respeito, existem outras peças Ah, cara, existe, né? pra trazer Existe, mas... pra Europa roubar, né, do Mas aí Brasil. você já tem um cara que tá Mas isso acostumado, é cara. tudo esquemaço, cara. Não Que tem nem- como falar que então, não é é isso que eu tô- esquema de Não, Não, envolver mas exatamente. dinheiro. deve ser Pô, ele esquema, cara. contrata o Cuiabano e nem um dia depois ele Ah. empresta pro Botafogo de novo. Bizarro, cara. Cara, É bizarro. absurdo. É absurdo. É muita cara de pau, cara. Mas eu aceitaria se, por exemplo, o Danilo fosse pra lá, como foi, e voltasse. Pô, ia ficar feliz demais. Feliz demais, cara. Na época que ele foi pro Nottingham. Mas isso não ia acontecer. Agora, isso no Botafogo é muito estranho, cara. Porque, ó, foi ele, foi o John. Quem mais foi? O Igor Jesus tá lá? Ele, John, Igor Igor Jesus. Jesus. Igor Jesus tá lá. Cara, tem coisa, cara. Não é Savarino possível, quase cara. saiu, teve uma porrada aí de jogador. Alguma coisa errada tem. E a gente Alguma vai, coisa errada vai descobrir as coisas. Porque assim, CBF vai atrás, hein? ele E o Danilo vem pro Botafogo. foi com dois... Ah, é verdade, né? O Danilo foi pro Botafogo, 20 cara. milhões de dólares. Nossa, cara. É mesmo? E teve uma proposta pro Danilo, acho que pra ir pra Até Arábia, mais que né? isso, 190 22. milhões de reais, eu acho, É. uma coisa assim. O Botafogo e eles não recusou. liberou. Não liberou. Vamos encerrar por aqui? Vamos encerrar bom por aqui. demais. Muito assunto, né, cara? Hoje... A gente percebe que com essa formação é muito mais gostoso. de Muito, comentar, muito né? mais. 4-4-2. Sem querer dar indireta. Hoje é dia 3 de setembro, amanhã começa as últimas 2 rodadas de eliminatória da Copa do Mundo, a Isso. gente tem convocação do tem Ancelotti, estreia, tem é, GETV. tem GETV, então assim, próximo episódio a gente vai ter essas 2 rodadas, vamos focar em seleção? Bora. Seleção Brasília. Semana que vem, Seleção Brasileira, muito obrigado a todos que ouviram até aqui, muito obrigado, Leandro, Obrigado, gente. muito obrigado, Fel, Te amo. e muito boa noite a todos.